Bom dia a todas. Hoje eu sou Ana Maria, vou estar aqui hoje dando continuidade, né, ao GE Maternidades, uma parceria que a gente fez com a comunidade perinatal e a campanha Maio Furtacô, né, gente? Maio está se aproximando, falta quase uma semana para começar e a gente está já aqui naquela animação, correria, articulando as ações que a gente vai começar a desempenhar em maio. Então, quem tiver interesse em realizar alguma ação em alguma instituição que você conheça, no seu local de trabalho, procure a gente, né? Eu e Gislaine estamos aqui na frente, na coordenação do Maio Furtacom em Fortaleza, junto com a Camila Alves. Então, procure um de nós, que a gente vai recebê-los com toda a alegria para a gente aí poder multiplicar essa onda Furtacô, né, de cuidado com a saúde mental materna. E nessa perspectiva do GE Maternidades, a gente está trazendo as diversidades da maternidade. Hoje a gente tem uma convidada super especial com a gente, a psicóloga Ana Cristia, que vai falar sobre essa temática que ela vivencia. Muito obrigada, Ana Cristia, por aceitar esse convite, né? Como você trouxe, a gente falou com tanta antecedência e aí você já se disponibilizou e teve imprevistos, mas manteve firme aqui a sua colaboração conosco. E que bom, né? Que bom, porque é muito importante a gente estar escutando de você a sua vivência. Então, muito obrigada. Além disso, toda a sua experiência profissional também, né, que é vinculada diretamente à saúde mental materna. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Vou deixar a palavra com você, peço para você se apresentar, por favor, e fique à vontade. Eu que agradeço a comunidade, né, o grupo Ana, que mediou esse convite desde lá de janeiro, acabou ouvindo algumas coisas, né, que eu ia contando, Ana, está acontecendo isso, agora aconteceu isso, mas é um privilégio para mim estar aqui hoje podendo falar desse tema, que é um tema tão rico para mim, e que, além de tudo, assim, é um tema teórico, é um tema prático, e é hoje, né, um tema político também, um tema que precisa, na minha opinião, ser refletido, ser conversado, e assim, eu fiquei muito honrada de poder ocupar esse espaço de fala para trazer para vocês a minha experiência, um pouco da minha vivência também, né? E aí, me apresentando, né? Hoje vou falar para vocês sobre esse tema de mães com deficiência. Eu vou pedir, Ana, para vocês já ir para o slide, porque eu preparei um pouquinho também da minha apresentação a parte dele, né? No slide 2, um pouquinho de quem sou eu profissionalmente. Como a Ana já disse, eu sou psicóloga. Eu sou mestre em psicologia também pela UFC. Atuo hoje, minha atuação dentro da psicologia na área clínica. Sou servidora do Ministério Público Federal. Atuei durante 6 anos na maternidade escola, né, como psicóloga. E atualmente estou conselheira da 11ª plenária do Conselho Regional de Psicologia e como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho de Psicologia. Por enquanto, né, estou como coordenadora também da Comissão de Psicologia e Pessoas com Deficiência, porque a pessoa que é titular dessa coordenação, no momento, está de licença maternidade, acabou de ter neném e é também uma mãe com deficiência, uma mãe com deficiência visual. E é muito bom estar neste lugar, né, assim, para poder falar desse lugar de psicóloga, próximo ano, mas também do meu lugar pessoal. E aí entra a minha apresentação, quem sou eu, né? Eu sou uma mulher que me identifico, né, como parda, tenho cabelos escuros, eles estão presos, estou com uma blusa rosa, sentada numa cadeira preta, atrás de mim tem alguns objetos, tem violões, uma parede branca, né? Tem também uma porta. Eu sou uma mulher com deficiência visual total, sou cega, né? Sou casada, sou mãe da Ana Bárbara e da Ana Kaila, e
são todos esses papéis acumulados, né? Esse papel de psicóloga, esse papel de mãe, luta pelos direitos das pessoas com deficiência, que eu estou aqui para conversar com vocês. E é próximo, com o que eu quero, aonde eu quero que essa fala chegue. Né? Hoje, já essa fala vai ser gravada e é importante isso. Acho que quero trocar, quero que vocês que estão aqui presentes no momento, se quiserem, no momento que quiserem, abre o microfone, e fala no chat, né? Eu não vou conseguir acompanhar, porque ou eu me concentro no que eu estou ouvindo aqui para apresentar para vocês, ou nos comentários, então, mas podem falar, podem abrir, porque acima de tudo é uma troca. Eu sei de algumas coisas, eu vivi algumas coisas, e vocês que estão aqui presentes vão saber outras, viver outras, e inclusive tirar dúvidas, porque às vezes a gente não sabe, e não é preconceito perguntar, preconceito é achar que sabe e seguir como se isso fosse verdade. Né? Então, o preconceito ele nasce disso, de concepções que a gente, não é assim, e às vezes não é. Então, é muito mais adequado perguntar na dúvida ou se eu não sei, do que agir como se eu soubesse o que o outro está vivendo, o que o outro, quais são as dificuldades. Né? Então, essa a diferença, né? Então, se você, quem está aqui, quem vai ouvir essa fala, eu já imagino que tem uma abertura, uma flexibilidade para refletir, para construir novos caminhos e para ser parceiro. Eu fiz muita questão de estar aqui, apesar do meu cansaço, apesar de esses últimos dias terem sido dias muito intensos na minha vida pessoal, mas por quê? Porque se as pessoas falarem, não utilizarem o lugar que nos é dado, quando nos é dado também para falar, outras pessoas vão falar e podem não falar aquilo que precisa ser dito. Então, por isso que eu digo que a minha fala hoje é também uma fala política, porque não só como psicóloga que trabalha, ou que trabalhou, ou que conviveu com mães com deficiência, porque, infelizmente, né, as mães que chegaram com deficiência até mim, até receberem um apoio, até receberem uma atenção, um cuidado perinatal, ou mesmo em outras fases de filhos mais crescidos, foram poucas. E isso eu falo como, né, assim, eu não faço parte de nenhuma comunidade de mães com deficiência, e que isso também é uma deficiência. Inclusive nos estudos, eu achei muito interessante, porque quando eu fui fazendo o levantamento, pegando as referências para trazer para vocês hoje, eu percebi como ainda precisa ser, como ainda precisa ser pesquisado, e como precisa de pesquisadores com olhares diferenciados. Né? E eu vou falar um pouco disso, de alguns estudos que não foram tão sensíveis, que deram um olhar que não era o que deveria ser, um olhar enviesado, muitas vezes. Né? Então, por isso que essa fala de hoje é para profissionais, é para familiares que muitas vezes precisam, né, compreender as coisas por um outro olhar. Não é porque você convive, às vezes eu já ouvi muito assim, eu sei como lidar, porque eu conheço fulano, tem um amigo que tem deficiência visual ou que tem deficiência física. E não é simplesmente o fato de conviver ou de estar do lado que te torna conhecedor. Né? Muitas vezes você está vendo simplesmente o que você quer ver e compreendendo o que você quer compreender. Então, essa fala é para a família, é para próprias mulheres, eu coloquei mães, mas acho que até para mulheres com deficiência, que às vezes têm uma série de construções e crenças enraizadas baseadas naquilo que elas ouviram, na forma como elas foram tratadas e que elas precisam acreditar e olhar para si também potencialmente como mães, né? E para a sociedade de um modo geral, que precisa compreender um pouco mais, não só como é importante pensar na saúde mental materna, mas como também existe um silenciamento das mulheres com deficiência e ainda maior das mães com deficiência.
Então, próximo, assim, para a gente começar, de fato, né, a construir essa fala, esse local, nosso bate-papo, eu trouxe o conceito do que é pessoa com deficiência segundo a nossa legislação atual, legislação brasileira, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, baseada também na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E aí a parte que eu gostaria de destacar, né, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Se a gente pensar assim, eu trouxe o foco na interação, essa definição ainda, no meu entender, não está perfeita, porque ela ainda dá um foco no impedimento, né? Mas, e a gente pode compreender não como impedimento, mas como uma condição diversa. Hoje, o fato de não ver, né, eu sou uma mulher cega, não ver é visto como um impedimento visual, mas poderia ser simplesmente compreendido como uma condição diferente, uma condição sensorial diferente. Né? E não é visto como um impedimento, como uma limitação, como algo que me torna inferior. Porém, já há um avanço quando a gente olha para esse conceito, porque ele traz para a interação. Então, não é só a limitação visual que gera essa condição de deficiência, mas também a interação com as barreiras. Eu costumo dizer assim, se tudo fosse... antes eu dizia assim, se todos os livros tivessem sua versão em braille, se todas as portas, além das suas sinalizações, em placas em tinta, que a gente diz, né, tivessem também uma sinalização em braille, todos os caminhos tivessem um percurso podotátil, bem, se houvessem todas as condições ideais, eu não haveria uma diferença considerada deficiência visual. Como eu costumo citar o exemplo das pessoas que não têm olfato. Pouca gente sabe o nome dessa condição, não ter olfato, que é a anosmia. Mas por quê? Porque o olfato, ele não é um sentido de destaque na nossa cultura. Pode ser até que em outras culturas ele seja, né? Mas na nossa, não. A visão e a audição, elas são super valorizadas na nossa cultura. Então, é isso também que gera essa condição de essa compreensão de que é um impedimento, que é uma limitação, e essas interações geram as deficiências. Por que também é muito importante pensar nisso? Porque quando você cria, você pensa num desenho universal, você reduz as deficiências, você reduz as limitações. Pronto, aí vamos para o próximo, né? Para a gente pensar, eu coloquei essas 3 palavrinhas aqui para elas conversarem, né? Elas, nessa tentativa e nessa disposição de se comunicarem. Por quê? Porque quando a gente vai para a sociedade, não tirando essa questão da deficiência, há uma expectativa, a partir do ser mulher, de identificar-se, né, em ser mulher e a maternidade. Porém, quando a gente traz a deficiência para essa equação, essa expectativa ela muda. Eu vou trazer, né, na minha fala, muitos exemplos meus, alguns de outras pessoas, mas eu vou trazer uma situação que que eu sei também que é vivida por muitas mulheres, até ter o primeiro filho, não participaram por conta da nossa cultura, né? Da criação de outras crianças não tiveram contato. A primeira fralda que eu troquei na vida, não vou dizer que foi da minha filha, mas foi 2 meses antes de parir a minha primeira filha. Uma amiga tinha tido neném antes, e ela disse, olha, se tu quiser, vai lá em casa para treinar. E eu fui, e a primeira fralda que eu troquei foi da filha da minha amiga. Porém, eu tenho um irmão, que é 14 anos mais novo do que eu. Então, quando ele nasceu, eu já era grande o suficiente para ajudar nos cuidados. E a minha irmã mais nova, de 12 anos, ela ajudou.
Ela trocou fraldas, mas eu não troquei. E aí vem vários questionamentos, né? Por quê? Por que a filha, embora fosse a filha mais velha, mas era a filha com deficiência? Será que não eu estou trazendo mais perguntas, mais reflexões do que respostas? Né? Porque talvez, mesmo que eu pergunte para minha mãe, ela não tenha essas respostas a nível consciente. Mas não há, de um modo geral, de um modo social, essa expectativa de que a mulher com deficiência ela vai ser mãe, ela vai gerar. Por quê? Porque ser uma pessoa que vive com uma deficiência implica no imaginário popular de ser uma pessoa que vai ser cuidada, uma pessoa que precisa ser protegida. Para alguns ainda há o mito, né? Ainda existe o mito da eterna infantilização, é a eterna criança. Então a gente há essa ideia de que não, é uma pessoa com deficiência, então há uma incapacidade biológica e social. Né? Tanto esse papel da construção da maternidade, como o próprio aspecto biológico. Então, o próximo ano a gente precisa pensar, né? E a lei brasileira de inclusão, ela já traz isso. Porque antes da gente pensar em maternidade, a gente tem que pensar em direitos sexuais. Antes de pensar nos reprodutivos, a gente tem que pensar nos direitos sexuais, de estar com outra pessoa, de compreender que as pessoas com deficiência, e nesse caso, falo de homens, mulheres e pessoas, né, de intersexo, enfim, porque há uma questão realmente, não é porque existem diferentes formas de viver, e a pessoa com deficiência ela vai estar vivendo vários outros papéis, por isso que eu comecei, né, me apresentando, sou uma mulher cis, eu sou uma mulher hétero, mas mesmo sendo uma pessoa com deficiência, eu poderia ser uma mulher trans, um homem trans poderia ser uma mulher homoafetiva, e isso não ainda me deixaria na caixinha da pessoa com deficiência, mas ao mesmo tempo, né, é um assunto que perpassa várias outras. Né? Então a gente precisa pensar em tudo isso. E aí é muito comum a gente ver tratando a pessoa com deficiência, vamos pensar no direito à saúde, no direito à reabilitação, na educação especial, na educação inclusiva, no direito à cultura, mas a gente precisa pensar também nesses direitos sexuais e reprodutivos. E aí a lei brasileira de inclusão traz isso no seu artigo 6º. Né? A gente pensar sobre isso, precisa dar visibilidade a esse assunto. Então, o que é que eu vou, o que ele traz no artigo 6º, né? Que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inclusive, e aí vai trazendo casar-se e constituir uma união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Por que tudo isso é muito importante? Eu fiz questão de ler cada inciso, que a gente vai falar um pouco sobre essas questões, que muitas vezes esse direito, às vezes, mas esses direitos não são óbvios, infelizmente não. Eu já presenciei, já vivenciei, já ouvi muitas coisas absurdas que vão exatamente de encontro a esses direitos que estão lá na lei, que precisam ser assegurados, porque não é uma lei morta, é uma lei que precisa ser vista, que a gente precisa ter consciência para que esses direitos sejam garantidos, assegurados, batalhados dia a dia, residentes por eles. Né? E aí eu trago no próximo alguns mitos, né, que eu encontrei, né, nessa pesquisa no estudo do Carvalho do Pinheiro, mas muitas coisas que eu já ouvi, que já foram ditas para mim e que eu já ouvi serem ditas para outras pessoas que eu acompanhei, que eu atendi, e amigas, inclusive. Né? Primeiro, essa coisa nossa, e você pode engravidar? Acho que eu
uma coisa, um mito, né? Já ouvi isso até, inclusive, uma amiga, eu não ouvi, mas uma colega, né, que ouviu e disse, nossa, quem fez isso com você? E ela disse, não, peraí, uma amiga cadeirante, e ela disse, não, eu sou casada, no caso, né, eu planejei essa gestação, então, assim, essa ideia de, nossa, a pessoa com deficiência, então ela não tem uma vida sexual ativa. Outra, essa eu ouvi. Eu ouvi diretamente. E quem vai cuidar dessa criança? Não, eu vou cuidar dessa criança. Eu e meu marido. E o seu esposo tem deficiência? Tem também. Nossa, e como vocês vão fazer? A gente precisa lutar contra essas falas. Né? E outra que eu ouvi também, e se essa criança, esse bebê nascer com deficiência? Isso aí é um risco que estamos correndo. Essa eu ouvi, inclusive, da minha obstetra, né? Mas também no sentido de você quer que a gente, você deseja fazer um aconselhamento genético? Não. Eu quero esse neném do jeito que ele vier, eu não quero fazer aconselhamento genético, porque essa é uma opção minha. Mas, assim, as perguntas não podem ser tiradas do seu contexto, né? Uma coisa é o direito também a um aconselhamento genético, e outra é o preconceito de, poxa, então quer dizer que se você tem deficiência, o seu filho vai ter deficiência? Não, porque existem diversas condições, algumas congênitas, várias outras adquiridas. Então, se uma pessoa é cadeirante por conta, por exemplo, de uma violência ou de um acidente, isso não quer dizer que ela vai ter um filho com deficiência, mas são falas que reproduzem esses estigmas. Então, se é uma pessoa com deficiência, vai ter um filho com deficiência. As coisas não são assim. E aí, o seguinte, eu trouxe alguns julgamentos desses, são frases que eu tirei da minha própria experiência, que foram coisas que eu ouvi, né? E que são muito dolorosas. Quando a gente fala, essas falas eu ouvi muito também durante a gravidez, depois as minhas filhas quando estava com elas, que bom que você vai ter alguém para te ajudar agora. Essa aqui eu ouvi demais da família. Nossa, vai ter alguém. A minha primeira filha, Ana Bárbara, de 5 anos, ela não tem deficiência visual, ela não tem nenhum comprometimento, ela faz acompanhamento, mas ela não nasceu com nenhuma questão. A minha segunda filha, Ana Kaila, ela nasceu com catarata congênita, né? Já operou. E essa última, uma dessas frases, né? Aqui eu coloquei só um filho tá bom, né? Que eu ouvi muito depois que a Bárbara nasceu, mas eu já ouvi depois que a Kaila nasceu, inclusive, um profissional que acompanha ela, né? Que acompanhou a oftalmologista de dizer, agora tá bom, né? Não vamos mais ter filho. E no dia eu estava tão sensibilizada, porque minha filha estava sendo operada, que eu não tive reação. Mas, assim, a pessoa se sente no direito de julgar, de dizer o que vai ser feito, de dizer o que é melhor. E isso mexe, né? Imagina, eu como mãe já estava ali sensibilizada, já estava num momento de fragilidade emocional, porque a minha neném estava passando por um procedimento, eu não podia estar com ela lá dentro da cirurgia, né? E pensando que como ela está vivenciando, como ela está entendendo tudo isso. E aí vem mais o julgamento, porque se eu tiver outro filho, vai ter deficiência, mas e daí? Né? E daí? E essas outras frases de, nossa, como é que você foi inventar de engravidar? Exatamente por esse estigma de que, bem, se você tem deficiência, seu filho vai ter deficiência também. E essa é como se fosse a pior coisa que pode acontecer. Eu já ouvi essa frase de eu venho, não sei o que eu faria se eu tivesse uma deficiência visual, se ficasse cego, eu acho que minha vida acabaria. E eu costumo dizer para essas pessoas, bem, antes de perder a visão, eu poderia até pensar isso, mas hoje eu não penso isso, porque vivo com essa condição e eu quero viver, seja lá como for. Por isso que hoje eu falo muito isso, né? A minha luta é por direitos, por condições, por acessibilidade. E essa outra frase é de que você vai cuidar de você no futuro. Que bom que vocês, como eu e meu esposo, temos deficiência visual, né? Então, assim, essa ideia de que, bem,
que as meninas enxergam que elas vão poder cuidar de vocês lá na frente. Essa inversão dos papéis, como eu falei, da pessoa com deficiência como a eterna criança que precisa ser cuidada. E não é assim, nós somos os responsáveis, elas são as filhas, nós somos os pais. E à medida que as meninas vão crescendo e vão compreendendo um pouco mais sobre o que é a deficiência, a gente vai deixando sempre claro para elas, olha, você pode até ajudar, você pode até dizer o que é isso, mas eu sou a sua mãe, né? Esse é o seu pai. Então, os papéis são muito claros e é importante que esses papéis estejam claros e que estejam claros também para a mãe com deficiência, para que ela também não se perca com esses inúmeros papéis e com esses inúmeros discursos. Então, é resistência, é falar de resistência, é falar de estranheza, de estar nesse lugar da parentalidade com deficiência, é desafiar o tempo todo as imagens e as construções que a sociedade tem e as expectativas que a sociedade tem para a pessoa com deficiência. É desmantelar, desconstruir essa visão da dependência para a pessoa, para o cuidador, para se tornar o cuidador. Eu sou a cuidadora, meu esposo é o cuidador, nós somos os responsáveis pelas nossas filhas. Então, não somos mais essas pessoas que estão no lugar de ser acompanhados, de ser cuidados. Nós temos outros papéis, outras funções sociais também. No próximo é exatamente, eu quero discutir essa construção identitária, né? De quem sou eu, de como eu me vejo como pessoa com deficiência, por isso que eu falei assim, essa compreensão da mulher com deficiência, da mãe com deficiência, de não se deixar levar pelo que é imposto socialmente, pelo que é dito socialmente, e isso é muito difícil, porque o tempo todo você vai ouvindo que você não é capaz, você precisa de ajuda. Eu sou natural, né, de uma cidade do interior. Quando eu vim morar em Fortaleza, eu lembro que a última vez que eu vim primeiro para fazer faculdade de psicologia, depois eu voltei um tempo para trabalhar no com meus pais, depois de formada, e aí, por fim, voltei em 2016 para Fortaleza. E eu lembro que o meu pai, que convive comigo, que me conhece, ou não, né? Ou não, ou conhece o que ele quer conhecer, eu voltei para Fortaleza, foi atrás de uma pessoa para dormir comigo. Não, como assim? Eu não preciso de um acompanhante para dormir comigo. Porque o que essa pessoa vai fazer, né? Mas, assim, a sociedade o tempo inteiro dizendo você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de ajuda. E é muito difícil não incorporar esse discurso, não incorporar essa nossa construção, né, de nós mesmos. Como eu vejo como quais são as minhas capacidades. Não, peraí, então será que eu preciso mesmo de ajuda? Eu preciso de ajuda para algumas coisas e para outras eu não preciso. E é muito interessante porque assim, a gente precisa o tempo todo estar dizendo isso. Não, peraí, eu não preciso de ajuda para isso ou para aquilo. Ou isso eu preciso que seja diferente. Eu preciso de um elevador que tenha um visor que tenha drive. Eu não preciso de alguém que entre no elevador comigo e me diga onde eu estou. Eu preciso que o elevador tenha tecnologia. Eu preciso de um piso tátil, muito mais que eu preciso de alguém para ser meu guia. Em algumas situações eu preciso de alguém para ser meu guia, mas por quê? Porque não existe essa acessibilidade. Então, esse preconceito, muitas vezes, ele começa com a própria pessoa com deficiência, mas não no sentido de que ela construiu isso sozinha, que vem dela, não. A sociedade vai dizendo, vai repetindo tantas vezes aquele clichê, né, de que uma mentira tantas vezes até que ela se torna verdade. E aí, cada pessoa com deficiência vai se construir de forma única. Como é que ela vai ouvir tudo isso? O que ela vai ouvir? Eu também não vou dizer que todas as famílias são iguais. A minha família é uma família, existem várias outras famílias vão oferecer diferentes experiências. Então, não existe, nem quando a gente vai falar assim da pessoa, a mãe com deficiência, não existe né? Existe as, no plural, as mães com deficiência,
nem quando eu falo da mesma deficiência, as mães com deficiência visual são várias mães que vão ter experiências diferentes, que vão resolver as coisas, que vão encontrar diferentes estratégias, diferentes caminhos para viver essa maternidade. E isso é encantador para mim, sabe? Eu tenho hoje um lugar de fala, mas é um dentre inúmeros outros que existem. Mas o destaque que eu quero trazer, né, para a gente pensar como profissionais também, como profissionais da parentalidade, é de reconhecer muitas vezes o que é e o que não é, o que pode, o que não pode, e reconhecer também que às vezes essa fala, ela é construída, essa fala capacitista. O que é isso? Que palavra louca é essa? O que é capacitismo? É o preconceito pautado nas capacidades, né? No que são habilidades da pessoa com deficiência. Então, a nossa luta é uma luta anticapacitista, que não vai classificar e não vai diferenciar as pessoas de acordo com as suas capacidades, baseada no estereótipo de deficiência, porque é algo muito diverso. Porque eu já acompanhei, eu conheço uma pessoa com deficiência visual, então eu já sei como lidar. Cada pessoa tem a sua experiência. E isso é no dia a dia, isso é no miudinho, né? Como cada um vai entender, como cada um vai interpretar aquilo que lhe é dito. Um pode ouvir assim, você não pode, por exemplo, você não pode trocar a fralda de um neném. Vai ouvir como uma sentença, e outro vai ouvir como um desafio. Então, tudo isso é muito singular e a gente precisa estar atento para criar potenciais, para criar possibilidades, não para reduzir essas possibilidades. Então, quando a gente pensa nessa construção identitária, a gente vai desde o micro, dentro da família, na escola, com os amigos, até o macro, do que a mídia diz, do que é passado, e por isso eu fiz muita questão de estar, porque a gente precisa ouvir quem está vivendo na pele. Muitas vezes a gente escuta o outro e acha que construiu, que pesquisou, que tem boa vontade, mas que não está no dia a dia. Então, é uma fala que, por isso eu digo uma fala política também, né? Uma fala de encontrar o espaço, de ter esse espaço, de ter voz. E eu agradeço, né, de que tenha sido aberto esse espaço para a gente refletir, para a gente construir esse lugar. E aí a gente vai, no próximo slide, né, pensar assim, exatamente sobre essas construções, que a gente vai, muitas vezes, a linguagem capacitista, ela vai para os dois extremos, ou da impossibilidade, não pode fazer, ou do heroísmo. Não, pessoas com deficiência podem fazer tudo. Sim, podem, mas porque elas vão dar o jeitinho, porque elas são flexíveis. Ontem a gente teve um encontro de conselheiros, né, do sistema conselhos de psicologia, que a gente tentou agregar os conselheiros que são pessoas com deficiência. Em uma das salas, acho que até, enfim, não vou citar não, porque eu posso estar enganada, mas uma das salas foi assim, nós nos tornamos pessoas flexíveis, não porque nós queremos ser flexíveis, mas porque a gente precisa, o tempo todo, estar tentando se adaptar a uma realidade que não pensa nas nossas necessidades, que não pensa naquilo que nós precisamos, naquilo que é o desenho universal. Pensa num desenho pronto para um padrão de ser humano. E isso, quando a gente fala de maternidade, né, é também uma coisa ampla, porque a sociedade não pensa na mulher que é mãe, pensa na mulher não pensa nem sequer na mulher. Imagina na mulher que é mãe. Então, os desenhos do trabalho, as condições, elas são feitas para um padrão que a gente não consegue alcançar. Então, ou você vai para o extremo, né, não pode, a pessoa com deficiência, coitadinha, ou para o herói. Nossa, como é que consegue? E essa fala também, assim, de nossa, admiro você, porque você fez tudo isso. Bem, isso também é uma fala capacitista. A gente tem que sair desses polos, né, que nos puxam um lado para o outro e faz com que você
você esteja o tempo todo tendo que se adequar a um modelo, não é o seu. Então, acaba sendo muito complicado estar entre esses dois extremos, puxa, retorce, estica, encolhe. E aí, no próximo, eu quero discutir um pouco sobre a rede de apoio, que é uma das ideias chaves quando a gente vai pensar em maternidade. Só que quando a gente pensa numa maternidade, uma mãe com deficiência, a gente também tem algumas especificidades para a gente refletir. Eu quero trazer essas perguntas, questionamentos, essas ideias, para que a gente esteja atento. Né? Porque, às vezes, essa rede que supostamente é de apoio acaba trazendo mais danos, mais prejuízos do que quando a rede de apoio ela traz mais prejuízos, quando a rede de apoio quer estar lá para substituir, para ocupar esse espaço que é o outro. Não, a mãe com deficiência, esse é o foco, né? Mas quando essa rede de apoio quer substituir, não, deixa que eu faço. Não, não é isso. Não é isso que eu quero. Como eu não podia construir essas Cris, possibilidades. cortou um. Porque... Christian? Oi. Oi, licença, desculpa, é porque cortou um pouquinho a tua fala. Se tu puder voltar. Então, assim, voltando um pouquinho, não sei se eu vou conseguir voltar exatamente, mas assim, está falando dessa rede de apoio que precisa ajudar a construir possibilidades e não a fazer pouco. Isso é uma coisa muito comum na vivência da pessoa com deficiência. Aquele que chega e diz, não precisa, eu faço por você. E não é isso, né? Não é esse o caminho. A gente precisa encontrar, essa rede de apoio tem que ser pessoas que nos ajudem a construir possibilidades, a facilitar, pessoas que facilitem a acessibilidade, reduzindo as barreiras. Espera aí, o que é a barreira nesse contexto? Né? O que te impede de exercer essa maternidade, esse papel materno com autonomia? Então, a gente precisa de uma rede de apoio que compreenda a deficiência como uma das características, ou até mesmo isso, né, que não olhe para a deficiência, mas olhe para a característica, olhe para a forma, para a possibilidade. Porque quando a gente foca muito, né, eu usei o termo pessoa com deficiência porque ele é o termo, hoje é o termo legal, é o termo utilizado, e a gente precisa ainda desconstruir muita coisa. Como eu falei, seria uma pessoa com uma condição diferenciada, uma condição sensorial diferente, precisa de mais discussões ainda sobre esse tema. Mas se eu for uma rede de apoio, vamos dizer, uma pessoa que está ali supostamente para apoiar e quer substituir, quer impedir o outro de se desenvolver, de construir o seu papel, de construir a forma de fazer as coisas, não está sendo apoio, né? Não está sendo suporte, não está sendo ajuda. E aí, compreender mesmo, dar espaço. Às vezes, essa rede de apoio é aquela que vai estar ali para dar espaço para essa construção. Ninguém precisa fazer, as coisas não precisam ser feitas só de uma forma, elas precisam ser feitas elas podem ser feitas de formas diversas. Se é melhor, se é pior, isso é um julgamento. A gente não precisa de julgamento. Eu tenho uma máxima, né, comigo, que é assim, se eu consigo fazer algo, é porque eu ainda não descobri como fazer. Nisso eu vivi uma experiência na minha maternidade, que foi muito interessante, com a minha filha, com a minha segunda filha, né? Foi muito interessante porque na primeira eu deixar o outro fazer, com as vitaminas, os remédios, sempre deixava o outro fazer. Por quê? Porque você não pode fazer isso, que eu acreditei. Com a minha primeira filha eu acreditei nisso, mas com a minha segunda filha eu não acreditei nisso. E eu disse, não, peraí, por que eu não posso fazer? Quem disse que eu não posso fazer?
Eu posso sim. Eu só preciso descobrir qual é o meu jeito, né? E foi muito interessante porque isso foi ela bebezinha e eu queria dar as vitaminas dela. E como era que as outras pessoas davam? Pegavam o conta-gotas e davam direto na boquinha. E eu não. Dessa forma eu não tinha como saber quantas gotas. Bem, eu podia apertar o conta-gotas e cair uma gota, mas podia cair duas, podia cair nenhuma. Como é que eu ia ter esse controle? Então, por isso eu não me arriscava. Eu disse, bem, dessa forma eu não posso. Na primeira experiência, eu acreditei que não podia. Na segunda, eu disse, não, eu não posso dessa forma, eu vou encontrar uma forma. E aí lá fui eu, com várias colheres, uma colher de plástico, uma colher de metal, a colher dosadora, que a gente usa, né, para amamentação, né, para dar os líquidos. E aí eu com várias colheres, pegando o conta-gotas, vamos lá, vamos ver em qual delas eu consigo, até que eu consegui. No começo eu só conseguia contar as gotas na colher dosadora, né? Era a única que eu conseguia usar. Hoje em dia eu não uso a de plástico, uso a de metal. Na minha experiência, a colher de metal com conta-gotas resolveu. Então, não importa se todo mundo dá direto, faz assim, faz assado, a Ana Cristina faz desse jeito. E é assim que funciona para mim. Foi a minha experiência e outras experiências. Essa eu consegui, fui sozinha na minha tentativa e erro. Outra, né, que é, por exemplo, com os ml, 1 ml, 2 ml. Já tentei várias estratégias, desde contar quantas gotas formam 1 ml, até marcar na seringa onde é 1 ml, 2 ml, 3 ml. Então, e a pessoa que me ajudou a marcar, por exemplo, 1, 2, 3 ml, foi rede de apoio, é rede de apoio, porque ela me ajuda a promover a minha autonomia, a minha forma de fazer as coisas. Então, é isso que eu falo no sentido de facilitar a acessibilidade, né? É acompanhar, é estar ao lado e não substituir. Não quero substituição, não quero ninguém que faça. Eu quero fazer, eu quero vivenciar esse papel. Então, são esses cuidados. Quando a gente pensa na rede de apoio, não é uma rede que vai reproduzir um discurso capacitista, que vai reproduzir as ideias pré-concebidas do que pode e do que não pode. Próximo, né? E aí a gente, quando fala de deficiência, a gente tem um risco muito grande de ser, para não ser reducionista, para não colocar tudo da deficiência. E aí, por isso que eu coloquei no começo que eu vou falar um pouco também da minha experiência, do meu lugar, que não é o lugar de todas as mulheres. Porque a gente precisa considerar fatores sociais também. As desigualdades, elas são profundas. Eu me considero uma mulher privilegiada, eu tive acesso à educação, uma educação de qualidade, eu tive acesso à universidade, tenho acesso à informação, tenho acesso, por mais difícil, porque não se torna, os desafios existem, mas dependendo de onde se fala, esses desafios podem ser maiores ou menores. Então, a gente não pode reduzir a deficiência. E isso é uma coisa que acontece comumente. Eu gosto muito de exemplo porque ele torna claras as coisas, mas assim, se uma criança cai no parquinho, ela caiu porque ela é criança, né? Mas se cai no parquinho o filho, por exemplo, de uma mãe com deficiência, de um pai com deficiência, é porque ele não pôde cuidar. Estou dando um exemplo bem genérico, mas eu vou dar um exemplo bem pessoal que aconteceu esses dias. O meu esposo estava voltando, ele foi deixar a nossa filha que estuda numa escola bem pertinho e ele tem baixa visão. E no sinal, em frente de casa, um sinal que por acaso é sonoro, ele ia passando, ele ativou, o sinal estava vermelho para os veículos, sinal apitando, ele vai passando tranquilamente. Quando ele tem baixa visão, então ele percebeu, né, que a moto não ia parar, o motoqueiro não ia parar. E aí, quando a moto foi se aproximando dele, ele recuou. No que ele recuou, o motoqueiro também
direcionou para outro lado e ele disse, o acidente, ele caiu, né? Ele está bem. À noite, quando um dos nossos amigos vem aqui em casa, fica sabendo, e aí vem e diz, olha, eu estou muito preocupada. E agora, quem vai deixar a Bárbara na escola? A gente olha assim, não, e ele mesmo, na mesma hora, não, eu vou continuar indo deixar. E aí o nosso amigo explica, não, mas é muito perigoso para você. Né? E aí, a pergunta que eu faço, né, nesse exemplo, por que eu trago esse exemplo? Porque a pessoa com deficiência é perigoso, o mundo é perigoso para ela. E eu não vou entrar aqui nas questões de acessibilidade, gente. Mas tudo que acontece com a pessoa com deficiência é porque ela tem uma deficiência. Se eu caio, se eu esbarro em alguma coisa, se eu cometo um erro, é porque é uma pessoa com deficiência. Mas qualquer outra pessoa que é atropelada, bem, será que se o meu esposo não tivesse nenhum comprometimento visual, o discurso seria esse? Você não pode mais deixar a sua filha na escola? Ou se conseguiria olhar de verdade, né, para o real problema, que é o desrespeito às leis de trânsito, que engraçado, ninguém pensa assim, poxa, esse motoqueiro não pode mais dirigir, porque ele não sabe parar, ele está colocando a vida de outras pessoas em risco e a própria vida dele em risco. Então é isso que eu falo desse reducionismo. Qualquer coisa que aconteça, se é com um filho de uma pessoa com deficiência, é porque é uma pessoa com deficiência. Isso eu trago, eu não quis colocar aqui, mas eu li uma pesquisa de 2011, né? E aí está até aqui. É, qual é o foco? Analisar as consequências para o desenvolvimento das crianças de ter uma mãe com deficiência intelectual. E aí, o objetivo do artigo, né, provar, vamos dizer assim, a pesquisa vai caminhando para demonstrar, assim como outras pesquisas, que uma mãe com deficiência intelectual, a consequência dos filhos vão ter atraso no desenvolvimento. Porém, a própria pesquisa reconhece que haviam outros fatores na família, como o alcoolismo, violência intrafamiliar, baixa escolaridade dos pais e vulnerabilidade econômica. Então, assim, esses outros fatores, eles são menores. O maior de todos que trazia como consequência o atraso no desenvolvimento era a deficiência intelectual. É isso que eu trago, né, para a gente pensar como reducionismo. Então, quer dizer que se a mãe tiver deficiência intelectual, eu ignoro todos os outros fatores para dizer que a deficiência intelectual ela traz como consequência o atraso no desenvolvimento, enquanto nós temos várias outras pesquisas apontando que esses outros fatores da particularidade, da violência intrafamiliar, do alcoolismo, da vulnerabilidade social, são fatores que têm implicações sobre o desenvolvimento infantil. Então, é isso que a gente precisa ter um olhar amplo, né? Não é só a deficiência, mas é a deficiência e a desigualdade social, que muitas vezes é também consequência e causa da deficiência, porque é uma coisa sistêmica e complexa, né? Então, não existe, por isso que eu falei, uma maternidade, a mãe com deficiência, são as mães com deficiência. Eu sei que eu vou trazer isso daqui, né, que foi também uma fala, uma vez me chamaram na maternidade escola, uma TO, tinha uma mãe com deficiência lá, deficiência visual, e aí uma das profissionais disse assim, Bicha, vamos lá falar com ela para você ouvir um pouco das angústias, pode ser que ela se abra mais com você, por essa identificação, né, do papel, e você pode também falar um pouco de como tem sido para você a sua experiência a sua maternidade sendo também uma mãe com deficiência visual. E aí uma outra colega disse para ela, e ela reproduziu essa fala, disse, não, vai chamar a Cristia para quê? A Cristia tem babá, essa menina não tem, é totalmente diferente a vivência. Mas assim, como se não houvesse também, como se eu não cuidasse, né? Não, ela tem babá, ela não cuida das filhas dela. Então tem vários recortes, várias coisas para a gente pensar em cima disso, né? Que não é só a deficiência. Então, assim, o próximo. Então, existe sempre essas comparações, né? Assim, porque e essa cobrança
da mãe que enxerga, da mãe que anda, da mãe que pode fazer tudo, da mãe que faz isso, que faz aquilo, e que é também uma cobrança, muitas vezes, e eu trago isso, que é uma cobrança da própria mãe com deficiência. Eu vi várias falas, na realidade, né? Tipo, mas se eu pudesse enxergar, seria diferente. Se eu pudesse andar, eu queria poder ter uma mobilidade melhor para isso, para o meu filho. Sim, mas a gente precisa construir possibilidades. Então, esse preconceito, a gente precisa ter muito cuidado, e essa é uma atenção no consultório, no atendimento, seja na escola, seja onde a gente estiver no nosso papel profissional, de ajudar a reconstruir, a questionar essas falas que podem vir da própria mãe com deficiência, né? Como se existisse um ideal de mãe que eu nunca vou alcançar porque eu tenho deficiência. E essa fala de bem, mas o meu filho não atingiu determinado marco porque eu tenho deficiência. Então, a gente precisa bater, né? Combater esses discursos, porque muitas vezes vem da própria pessoa, né? A própria culpa materna, e aí o próximo slide, né, que eu trago, dessas culpas que vão ser específicas da experiência de cada mãe vai se culpar por uma coisa diferente. E quando a gente fala da mãe com deficiência, existem muitos esses padrões, né? Porque a fulana é desse jeito e eu quero ser assim, eu queria ser como cicrano. E é muito difícil, e é uma luta diária, né? E aí eu trouxe essa frase da Laura Gutman, que eu gostei muito, né? Para mim, ela fala muito sobre isso, que é abandonar os preconceitos, parar de repetir as mesmas frases que temos ouvido exaustivamente, nos atrever a pensar em liberdade, cada uma à sua maneira, com o compromisso emocional de procurar a si mesma, de acordo com a realidade interior. Exatamente o que nos permitirá chegar a conclusões, a acertos, a propostas e a desafios diferentes e assim, talvez elevar o pensamento em prol das relações amorosas, esperando conquistar o maior conforto nos intercâmbios pessoais. Então, é mais essa fala de problematizar, né? De ter esse espaço mesmo de problematização próximo. E é entendendo, né, que é uma maternidade em construção. Isso eu não vou nem aprofundar, eu sei que vocês já vêm conversando sobre isso, e é exatamente essa compreensão que baseia o grupo de estudos, a gente discutir, trazer essa maternidade plural, de entender que não existe uma forma de maternar, e isso vai desde, não é mãe somente a que gera através da gravidez, existem várias formas de maternar, de ser mãe, essa maternagem ela é muito plural, por isso que eu fiz questão de trazer lá no início o artigo 6º, né, porque ele vai falar da guarda, da tutela, da adoção, da reprodução. Em outro artigo falo também sobre a reprodução assistida, do direito à reprodução assistida, quando a gente vai aprofundar nesses direitos sexuais e reprodutivos. Então, tudo isso é direito, faz parte, são maternidades plurais, eu não aprofundei muito nisso, não quis trazer a maternidade também de um modo mais geral, não só esse período gestacional e puerperal, mas de um modo mais amplo, porque é uma construção diária, né, desse papel de mãe que vai se reformulando à medida que os filhos crescem, à medida que eles vão tendo diferentes necessidades e nós também vamos nos construir, nos reconstruindo, por isso que eu fiz também questão de trazer a minha experiência, como mãe de duas, a forma como eu me coloquei nos primeiros momentos, com a minha primeira filha foi diferente com a segunda, a forma como a minha segunda gestação foi diferente, então tudo é diferente, é uma construção diária, então a comunicação, a informação, elas fazem a diferença, eu não vou nem discutir isso, porque eu acho que isso é uma coisa que vocês já vêm trabalhando, né? O direito à informação, ele nos dá possibilidades, ele nos traz a consciência daquilo que a gente pode e até daquilo que a gente quer, às vezes a gente não quer porque a gente nem sabe que pode querer. Então, é preciso a informação. E aí, no seguinte, né, essa frase eu escrevi enquanto estava preparando
essa apresentação e ela diz muito para mim, né? Mães com deficiência não precisam de pessoas para lhe dizer o que elas podem ou não podem fazer, mas sim de redes de apoio que as ajudem a descobrir como viver sua própria maternidade. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer. Acabei fazendo uma fala inteira, sem interrupções, mas né, assim, é um prazer compartilhar um pouquinho com vocês e encerro aqui essa parte bem expositiva. Referências dos meus contatos, né? Estão também no slide, contatos. Quero, quem quiser conversar mais sobre isso, discutir mais sobre isso, trocas, estou aberta a isso e as referências que eu trouxe para essa minha fala hoje. Que emoção, né, Cristian? Assim, várias vezes. Sou eu, Ana Maria, aqui falando, né? Várias vezes eu fiquei emocionada na sua apresentação, assim. Me, me veio muito, né? Uma coisa que a gente já trabalha, que é o julgamento. Como as pessoas se percebem no direito de julgar as mães. E você falando, e eu fui vendo como as pessoas, na verdade, se acham no direito de julgar as pessoas, né? As pessoas com deficiência e ainda somando a maternidade, gente, assim, é uma sobreposição de julgamentos, do olhar do outro, de achar que sabe da vida do outro, né? De como isso impacta, que eu fiquei pensando assim, essa sociedade está toda errada. Cada vez a gente olha, mas ainda bem que estamos tendo esses espaços, né, para desconstruir e poder ter um outro lugar, né? Eu acho que isso é o principal. O que a gente precisa mais fazer agora, como você trouxe no início, é essa desconstrução mesmo, né? E que as novas construções sejam feitas a partir de vocês, né? Do lugar de fala. E não do que eu acho, né? Então, muito obrigada, assim, a aula foi fantástica, fantástica, assim, muitos pontos importantes você trouxe, muitas falas me chamaram a atenção, né, quando você trouxe a questão da responsabilidade dos pais, né, assim, de vocês terem essa consciência e construir isso na família de vocês, né, de que suas filhas saibam, né, os papéis na família, né, que vocês são os pais, vocês são os responsáveis, os cuidadores, né, e elas estão nesse lugar de filhas, de quem são cuidadas, né? Isso é primordial, né? E muito lindo Até para que perceber que elas, né, Ana, não reproduzam isso, porque é muito comum na rua as pessoas se sentirem realmente no direito de dizer assim, olha, cuide da sua mãe. Cuidado por onde que a sua mãe, né? Cuida da sua mãe. Como assim? Quem tá levando sou eu. sim, sim. E isso já é uma grande problemática que a gente tem, né? Quando se diz que ter filhos é para não envelhecer sozinho ou ter alguém para que cuide de você na velhice. Gente do céu, como é que pode? Que povo Né? Que iludido. lugar é esse que estão colocando esses filhos, essa responsabilidade desde antes de nascer, né? Desde o desejo. Vamos olhar aí, estamos tendo filho para quê e por quê, né? Acho que Tem, alguém tinha levantado a mão. Tinha visto a mãozinha levantada. tem algumas falas aqui no chat. A Gislaine colocou, muito obrigada, Cristian, impressionante como as falas capacitistas está presente em todo o maternar, mas acho que muito por falta de conhecimento de que a pessoa com deficiência não a torna incapaz de cuidar seus filhos. Pronto, é isso. Assim, eu quis trazer uma fala bem viva para vocês, né? Assim, eu achei muito interessante porque
eu fui me debruçar para tentar trazer uma coisa teórica, mas assim, eu não sou uma pessoa acadêmica que vai, né, assim, é o meu jeito de trazer, assim, como é um tema muito vivo para mim, eu até comentei isso com algumas pessoas ontem, né, dizendo, nossa, é incrível como as experiências, elas se entrelaçam, como elas são vivas, reais, assim, e que a gente precisa, algumas coisas, como eu falei, a gente precisa dizer, e hoje, a partir de agora, né, vocês também são multiplicadoras dessa fala, abrir essa mente para pensar essa reflexão crítica, porque como eu trago, né, do reducionismo. Não, não é. Não é só a maternidade com deficiência. A minha amiga que estava me ajudando a fazer os visuais, ela até disse, mas Ana, isso aqui é de todas as mães. Eu disse, sim, isso é de todas as mães. Né? Essa construção do papel que não vem pronto para a gente. Qual é a diferença quando você trata da pessoa com deficiência? Essa surpresa. Porque a gente espera, a sociedade espera que a mulher vai ser mãe, mas que a mulher com deficiência vai ser mãe, não. Você espera que ela vai ser criança, que ela vai ser cuidada. Eu agradeço vocês por reconhecerem esse lugar, né? Reconhecerem a necessidade da gente discutir sobre esse tema. E como é estrutural, né, Cristi? Assim, eu estou me sentindo até... Desculpa. Eu estou me sentindo até um pouco sem fala, porque, assim, muitas vezes eu me peguei com alguns desses pensamentos preconceituosos e capacitistas, né? Então, é algo, assim, que choca de pensar, nossa, eu já pensei assim, né? Isso já me veio no pensamento. E aí eu fico mesmo nesse lugar, assim, de silêncio, né? Assim, de me calar, porque é muito nesse processo de escutar e desconstruir, né? E poder perceber por uma nova perspectiva, ampliar o meu olhar, né? E aí, por isso que eu trouxe, assim, da gente estar com esse olhar atento, porque isso também faz parte. Bom, eu também já tive desses preconceitos. Eu também já reproduzi essas falas. Eu também. E como eu falei, assim, tem muitas mulheres que vocês podem encontrar que ainda vão estar reproduzindo. Elas mesmas, como pessoas com deficiência, como mães com deficiência, podem estar reproduzindo, assim, poxa, meu filho está indo mal na escola porque eu tenho deficiência. E ajudar a olhar para esse mais amplo é também o nosso papel, aí como profissional, aí entrando na queixa psicóloga. Mas eu já fiz, eu lembro a primeira vez, eu fiz essa pergunta assim, e se o teu filho nascer com deficiência visual? Para um amigo meu, e ele disse, se ele nascer com deficiência visual, eu vou fazer o plano de saúde dele e ele vai se tratar. Né? E o meu esposo, eu lembro que quando a nossa segunda filha nasceu, não conseguiram fazer o teste do olhinho dela na maternidade, porque ela não abria o olho. A pediatra não conseguiu na primeira consulta, né, aquela dos primeiros dias. Não conseguiu na do primeiro mês e ele estava numa ansiedade. E aí, isso, por que eu tô com essa pediatra até hoje? Porque ela disse assim, calma, ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Aí ele, mas como é que a senhora sabe se não conseguiu fazer o exame? Ela disse, porque vocês estão bem. Então, se ela enxergar ou se ela não enxergar, ela vai ficar bem. Eu me emociono até hoje com essa fala. Porque ela foi menos capacitista do que nós. Eu falo nós porque ele estava nessa ansiedade, mas como mãe eu estava ali do lado também. E essa fala me emociona até hoje, porque essa mulher vai ser pediatra das minhas filhas enquanto ela... Porque, assim, é assim que ela vê, né? E é assim que eu preciso ver também a minha filha. E ver a minha condição. Poxa, realmente, eu tô bem. Eu tô bem. Muito obrigada, Christian. Muito obrigada mesmo. Assim, que experiência bonita da gente ser tocado. Eu acho que é isso, assim, eu encerro assim, né, de me sentir afetada por uma experiência bonita e uma trajetória profissional também, né, você falou que não tem
um jeito acadêmico, mas foi lindo o entrelaçamento que você fez, né? As falas teóricas que você trouxe das suas pesquisas, a gente percebe que você tem uma carreira, né? Assim, tem uma trajetória de estudos, de investimento, né? E segurança do lugar que está falando enquanto profissional. Isso é maravilhoso, né? Ver esse entrelaçamento da experiência e da teoria, né? Então, muito obrigada. Eu não sei se alguém quer falar algo mais ou a gente pode encerrar. Fiquem à vontade, gente. Vai querer falar. Jaciele botou no chat, somente agradecer por esse momento, foi maravilhoso. Mabel quer falar? A Geisa colocou agradecer por esse tempo precioso, Deus abençoe. Mabel, apenas agradecer mesmo, foi uma ótima experiência. E obrigada, meninas, também pela atenção, né? Por ouvirem, por compartilharem. Vocês levem essas reflexões, não temos respostas. A gente tem que estar constantemente refletindo mesmo, nos questionando. Poxa, peraí, né? Como eu trouxe esses exemplos para mostrar exatamente isso, né? Que eu também, você fala capacitistas, pensamentos capacitistas, e a gente tem que estar, peraí, isso aqui, o que eu estou fazendo e que ideia é essa? Eu estou olhando porque eu confesso, por exemplo, nessa situação do meu esposo, meu primeiro pensamento também foi o pânico, assim, nossa, que mundo perigoso, e agora? Né? E aí, respira, peraí, não, isso aqui pode acontecer. Né? Você está olhando na direção certa, existe só uma direção, né? E é esse nosso exercício também, né, profissional, de ter esse olhar atento para multifator, eu não vou conseguir, multifatorialidade, não é uma coisa só. Então, encerramos por aqui. Muito obrigada, Cristian, por aceitar o convite mais uma vez, né? Espero que seja só o início aí dessa parceria, que nós continuemos aí, como você trouxe, multiplicando a sua fala, né? E desenvolvendo ações com as mulheres, né? Com as mães que estão nesse lugar, para que a gente possa ir transformando, né? A partir da sua fala. Esse é o maior objetivo aqui dessa capacitação da campanha Maio Furtacô, né? Que a gente possa, como você trouxe, multiplicar a sua fala e promover ações de cuidado a todas as mães. Muito obrigada a todos que estão participando, também que participaram hoje. E é isso, até os nossos próximos encontros. Vou encerrar aqui a nossa aula.